Olá e bem-vindos a mais uma edição do Sydney Direct, que traz as últimas notícias dos mercados financeiros australianos e um panorama da semana de negociação. Nosso convidado de hoje, para falarmos sobre a decisão da taxa do RBA, é o diretor de política pública, Peter Byrne. Peter, muito obrigada pela participação e por compartilhar sua opinião com a gente. Primeiramente, vamos falar sobre as métricas financeiras por trás do corte recorde da taxa do RBA para 2%. O corte já era antecipado. O cenário geral indica que a economia está crescendo a um ritmo mais lento do que a tendência. O desemprego ainda é alto e o investimento empresarial está muito lento. O boom da mineração se enfraqueceu e a renda, em termos reais, está em queda. Tudo isso coloca pressão sobre o RBA para cortar as taxas, o que acabou acontecendo, mesmo com problemas com os preços de imóveis, entre outros, colocando pressão contrária. Em geral, o corte era antecipado pelos mercados e o banco decidiu agir. Essa reação do mercado do dólar talvez não tenha sido a que Glenn Stevens estivesse esperando. Nós tivemos uma crise inicial e, em seguida, o dólar australiano se recuperou. Como isso contribui para mais medidas do RBA no futuro? A declaração trouxe algumas notícias positivas. O RBA mencionou uma demanda mais forte. E, além disso, eles destacaram que o crescimento dos empregos tem se fortalecido nos últimos meses. Eu diria que o mercado reagiu dessa forma, porque a expectativa de um aumento da taxa foi eliminada com essas notícias. Apesar de o aumento da taxa ter sido descartado na quarta-feira como o esperado, a expectativa de mais um aumento talvez tenha mudado e reduzido um pouco. John Hockey começou imediatamente a encorajar as pessoas a investirem, comprarem e tomarem empréstimos para tentar estimular a economia. Considerando a queda do último PSI do AI Group, será que o sentimento empresarial não está acompanhando as intenções do governo? O sentimento empresarial não está forte no momento. O PSI esteve basicamente estagnado em abril. E a força veio principalmente de setores ligados aos gastos domésticos, como varejo, serviços pessoais e acomodação, entre outros. Mas os setores mais relacionados às empresas, como serviços empresariais, comunicações e transporte, foram fracos. Hockey está certo ao encorajar as empresas a investirem mais, porque é exatamente disso que a economia precisa. As taxas mais baixas são cruciais para essa equação, mas a confiança empresarial ainda não está acompanhando o ritmo. Eu também não sei se as intenções do governo são exatamente essas. Eles reconheceram que o investimento é necessário, e isso é um sinal encorajador, e será ainda mais se eles reforçarem isso com medidas orçamentárias na semana que vem. O orçamento para 2015 será divulgado em breve, mas que medidas o governo deve tomar para atender às necessidades das empresas e do consumidor? Orçamentos são sempre difíceis, mas esse me parece particularmente difícil. A economia está muito fraca. Eles precisam estimular a economia em 2015 e 2016, e talvez até mais adiante, mas temos esse problema de consolidação fiscal no longo prazo para resolvermos. Em um cenário ideal, o governo precisa tomar medidas para estimular o investimento empresarial, que é a fonte do problema com a demanda no momento. Eles precisam impulsionar o investimento e implementar ou anunciar medidas que indiquem uma posição séria em relação à consolidação fiscal, sem assustar os consumidores e as empresas. Nesse sentido, a situação é delicada. Eles podem estender isso por alguns anos, anunciando medidas na próxima semana que ajudariam na consolidação fiscal no longo prazo, por 2 ou 4 anos. Mas mesmo assim, eles precisam fornecer estímulos suficientes para atrair investimentos no momento. Esse é o grande desafio.
No ano passado, o governo desencorajou os gastos domésticos e a confiança empresarial ao introduzir um orçamento muito rigoroso, mesmo que o cronograma para as medidas não tenha sido particularmente imediato. Entretanto, a retórica e a atmosfera em torno dessas medidas, como o orçamento emergencial, prejudicaram a confiança do consumidor e todos cortaram os gastos por alguns meses. Nós não queremos que isso aconteça na próxima semana. Na verdade, nós queremos que as empresas se sintam encorajadas a investir com as medidas orçamentárias, através de um corte das taxas corporativas. Infelizmente, essa possibilidade já foi quase descartada. Talvez as pequenas empresas tenham algum benefício, e com a depreciação acelerada, é possível reduzir as despesas de capital. Essas são as medidas que precisamos no momento. Vamos esperar para ver se o orçamento de Abbott será tão insípido como sugerido. Peter, obrigada pela participação. Obrigado, Natalie, foi um prazer. Isso encerra essa edição do Sydney Direct, mas continuem conectados à Dukascope TV para mais atualizações sobre os mercados financeiros globais e entrevistas exclusivas com os melhores profissionais da indústria. Até mais!